Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um tema para a nossa semaninha. O tema desse pano vai ser a beterraba. Já deixo com vocês o risco para vocês poderem tirar um print e imprimir. Também já deixo com vocês a palavra quarta. Essa palavra é opcional, quem não quiser pôr não precisa, tá bom? Mas quem quiser completar a semaninha já fica com vocês a palavra quarta. Vamos começar a pintar então? Para pintar a beterraba eu vou usar a cor roxinho de boneca, mas pode ser também um rosa bebê, tá bom? Vou usar também a cor vermelho carmim, vinho e berinjela. Vamos iniciar com a cor roxinho de boneca. Eu vou botar um pouquinho aqui no centro. É bem pouquinho mesmo, tá? É só uma parte aqui do centro. E vamos dar sequência agora com a cor vermelho carmim, que é um rosa mais escuro, tá? Apesar de ter o nome de vermelho. Então, eu vim mais ou menos aqui do meio. E venho fazendo a união com as duas cores, tá? Venho girando o pincel, fechando bem a trama do tecido. Passo em toda ela. Eu tô usando também o pincel número 10, desse de cabo amarelo. Ó, passo bem, fecho bem. Fazer bem aqui na... Cuidado, agora eu vou fazer com um pouco mais de cuidado, tá? Deixa eu fazer nas partes laterais, a gente faz com mais cuidado. Ó, então... Passei em tudo. Giro bem o pincel, faço a união das duas cores. Vou botar um pouquinho aqui no rostinho de boneca. Vou botar um pouquinho aqui e vou fazer um pouquinho mais a união das duas cores, tá? Então, eu costumo sempre fazer isso. Sempre voltar um pouco na cor inicial. E misturo bem. Venho girando o pincel. Aperto bem e misturo bem as duas cores. Ó, voltei agora com vermelho carmim. Vou fazer essa parte aqui também, de baixo aqui da beterraba. Terminar aqui, tá? Feito isso, agora nós vamos trabalhar com a cor vinho. Então, essa aqui ficou a nossa base. Vou ampliar um pouquinho pra gente poder ver melhor. Então, essa é a nossa base. Vou aqui vou aqui desse lado aqui. Pego um pouco da tinta, tiro o excesso, tá? Então, eu vou fazer na parte de fora da beterraba. Vou fazer todo o contorno dela, sem me preocupar muito de misturar agora. Então, eu venho puxando essa tinta pra dentro. Já não vou girar tanto o pincel, só vou esticar um pouco a tinta pra dentro, tá? Eu vou passar aqui. Venho puxando a tinta pra dentro. Agora, eu vou fazendo como se fossem uns risquinhos mesmos. Porque se a gente observar a beterraba, a gente vai ver que ela tem uns risquinhos também. Tá, ó. Pra lá e pra cá, vai e vem. Fazendo essa parte aqui de baixo da beterraba também. Um pouquinho do vermelho carmim. Então, eu vou escurecer algumas partes dela. Escurecer, botar um pouquinho mais de tinta aqui.
deixar uma marquinha aqui, ó. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar um pouco da luz e da sombra. Então, a beterraba não vai ser muito difícil. É só a gente trabalhar um pouquinho da luz e da sombra em algumas partes dela. Deixei uma marquinha aqui, que é a luz, nossa luz. Vou pegar um pouquinho do rostinho de boneca. Eu vou fazendo umas marquinhas assim, ó. Vê muito mais, dá pra gente... Vou trocar de pincel agora, vou pegar um pincel um pouco menor. Pegar um pouquinho menor, aí eu vou fazendo esses detalhes aqui, ó, esses risquinhos, ó. Eu venho com o rostinho de boneca e faço esses risquinhos. Agora eu vou pegar um pouco do vinho. Eu vou dar mais uns risquinhos. Vou colocar a tinta aqui, que não pegou muito, ó. Vou dar mais uns risquinhos da própria beterraba. Vou pegar a cor berinjela agora e vou trabalhar um pouco mais essa sombra. Tá? Mas é bem pouca, tá? Ó. Vou vir aqui, ó. Essa cor aqui é bem escura, mas a gente vai trabalhar a sombra dessa metade da beterraba em cima dessa outra. Então, eu vou botar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. E já deixa meio que pronta essa parte também. Ó, sempre puxando pra lá, como se fosse fazendo os risquinhos. Tá, ó. E aqui eu vou deixar um pouquinho até mais escuro, porque ela tem uma parte de sombra aqui também. Sempre fazendo os risquinhos. Vou botar um pouquinho de risquinho aqui embaixo. Tá um pouquinho mais de sombra aqui também, ó. Aqui é a sombra da folha, né? A gente vai escurecer um pouquinho. Tá um pouquinho do vinho em cima. Então, agora a gente só trabalhou mesmo com a luz e a sombra, ó. E venho fazendo esses risquinhos aqui, ó. Um pouquinho de risquinho. Vai e vem. Essa beterraba eu vou fazer desse mesmo modo, tá? Então, eu vou trazer ela pronta, eu vou pintar as folhas e essa outra parte aqui de cima, tá? Volto com essa beterraba pronta. Pintei a segunda beterraba e ela ficou em cima dessa. Aí, botei já o berinjela, nessa parte aqui de trás aqui dela. Então, e ela ficou um pouquinho próxima, né? Então, eu vou botar um pouquinho só, gente, do rostinho de boneca aqui, pra gente separar as duas beterrabas, tá? É só um pouquinho mesmo, e a gente já consegue fazer essa separação. Ó. Aqui fica por trás, fica com a sombra, que é o nosso berinjela, e aqui por cima eu botei um pouquinho só do rosa para ficar um pouco mais claro, tá? Agora sim eu vou terminar essa outra, só não vou pintar essa parte aqui com vocês, mas vamos pintar as folhas. Para pintar as folhas, eu vou pegar o vermelho carmim e vou começar pintando essa parte aqui das nervurinhas, né? Acho que é nervurinha isso aqui. Então, a gente vai fazer primeiro essa parte, eu vou esperar secar e depois a gente vem com a parte do verde. Então, eu tô pegando um pincel bem fininho, que é o pincel número 6. E o meu pincel já tá gasto, então fica bem fininho a parte das nervurinhas. Vocês podem fazer com filete também, tá? O ideal é que não fique muito fino, porque depois a gente vai passar o verde por cima.
ele vai tampar um pouquinho mais. Então, se ficar muito fininho, a gente acaba não conseguindo fazer esse efeito. Então, ela tem esses raminhos, né? Ó. Vou fazer todos os raminhos dela. Vou fazer em todas. Aí, quando essas que tiver feito em todas, essa vai estar seca, né? E a gente passa a parte do verde. Volto com ela pronta. Vou pegar a cor verde folha e eu vou preencher todos os espaços da nossa folhinha. Então, a folha da beterraba, ela não é muito certinha. Ela faz umas dobrinhas, tá? Observa isso, não precisa ser muito retinha. Tem essa preocupação de deixar bem retinha, não. Então, ela tem essas voltinhas aqui, eu vou preenchendo. Não se preocupa de passar por cima do nosso risco, por isso que eu fiz antes. Porque aí eu não tinha como não ver, ó. Fica mais fácil assim. Pra gente poder pintar, ó. Mesmo que eu passo por cima, eu consigo ver, depois a gente retoca, não tem problema, tá? Então, eu vou passar em toda ela e volto com ela pronta. Vou pegar o verde soft agora e vou fazer algumas partes, principalmente essa aqui que tá por cima dessa daqui, eu já vou clarear essas pontas aqui, tá? Ó. Então, já vou colocando a tinta e esfumando, tá? Ponho bastante e já esfumo bem. Vou colocar um pouquinho também nessas pontas aqui, ó. Não é em toda ela que a gente vai pôr, a gente vai só trabalhar um pouco da... Porque essas partes aqui, ó, tá em cima das outras folhas. Então, a gente vai trabalhar uma luz em cima delas. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Agora, eu vou pegar o verde pinheiro, pra gente fazer a parte da sombra. Vou pegar um pouco do verde pinheiro e vou colocar mais perto do centro, né? Perto das nervurinhas que a gente fez com vermelho carmim. Então, eu venho, já esfumo bem. Pode passar por cima, não vai ter problema, que depois a gente vai dar uns retoques. Aqui, pus mais o centro e deixei as pontas mais claras. Vou pegar um pouquinho também do verde soft aqui, vou dar uma clareada aqui. Algumas partes aqui das nervurinhas. Então, por essa aqui, vocês conseguem fazer as outras. Deixa eu dar os acabamentos aqui. Tá? Agora, eu só vou fazer o acabamento mesmo na parte que eu acabei entrando com a tinta. Mas é bem pouca coisa. Eu vou terminar as outras. E volto com elas prontas, tá? E com essa parte aqui, eu vou pintar essa parte de baixo e termino o acabamento com vocês, essa aqui também, tá? Eu vou pintar aqui com o vermelho carmim, essa parte de dentro. Pintei a beterraba que tava pela metade, agora eu vou pegar a cor rostinho de boneca e vou passar perto da outra beterraba, tá? E vou separar um pouco elas. Quem tá na frente fica com a luz. Só pra gente poder visualizar essa aqui melhor, tá?
A pintura sempre a regra vai ser essa. A de trás fica com a sombra e a da frente com um pouco mais de luz. Como eu já separei as duas, agora eu vou pegar o vinho e vou fazer a parte de dentro da beterraba, que é aquela parte dos risquinhos. Eu risquei bem forte, então eu ainda consigo ver, tá? Quando vocês forem pintar essa parte, marca também bem forte essa parte do risco, para poder visualizar. Nossa, eu vou passar o vinho em cima do contorno, esfumo, não tô esfumando, tô com a mão bem leve, esfumando com o movimento vai e vem, né? Tirando a marca. Vou fazer isso em todas as três partes. Comecei pela de fora, vou fazer pela de dentro agora. Essa parte aqui é bem fácil. Lembra que eu passei tudo o vermelho carmim, tá? Na base. E aqui é a parte do meio. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, só para fazer esse detalhe. Vou pegar o número 6. Deixa aparecendo bem as marquinhas. Vou pegar a cor berinjela agora. A cor, tá? Que é berinjela, que é um pouco mais escuro. Se vocês não tiverem berinjela, pega um pouquinho do preto e põe no vinho, aí vocês conseguem esse tom. Não precisa estar se preocupando em comprar muita cor, não. Às vezes a gente só escurece com o preto, tá? Eu vou botar um pouquinho também nesse meio aqui. Aqui no meio também tem um pontinho assim, ó. Só vou escurecer alguns pedaços. Ó, alguns pedaços eu escureci e um pontinho aqui no meio tem um pontinho também. Deixa eu acentuar um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Deixa bem evidente a linhazinha. Essa parte aqui da beterraba também vou usar o vermelho carmim como base. E depois eu só vou fazer a luz e a sombra. Eu vou pintar com vocês a parte da luz e sombra, tá? Eu vou fazer a base dele, o fundo dele e volto com ele para terminar com vocês. Pintei aqui a base com o vermelho carmim. Agora eu vou pegar a cor vinho e vou fazer a separação delas, tá? Então, aqui tem uma, aqui, essa aqui de trás, ela vai ficar um pouco mais escura, mesmo. Vou pegar um pouquinho do vermelho, do vinho. Vou jogar um pouquinho nelas. Nessa parte aqui de baixo, ela tem umas bolinhas. Você só vai só bater no pincel assim, que é a parte que vai o cabinho, né? Então, a gente só faz umas... Tô pressionando bem o pincel com o rosa, com o rostinho de boneca, que é o rosa, né? E tá com vinho, então vai dar esse tomzinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui. Ela tem uns risquinhos, né, ó. Então, a gente vai fazer uns risquinhos dela com essa cor.
fazer nesse aqui, ó. Esse aqui tá por cima. É só os risquinhos. E aqui também. Pega um pincel mais fininho. Aqui a gente vai bater a parte de cima da... É só dar pequenas batidinhas no pincel, ó. E a gente já forma. Vou formar um pouquinho o risquinho aqui com o vinho. Que não formou muito, não. Bem, com a mão bem leve, tá? Quiser usar alfinete também pode. Não tô usando aqui pra poder ir mais rápido. Nessa parte aqui da metade da beterraba, com esse que tá no meu pincel aqui, eu vou também separar um pouco aqui, ó, que eu achei que ficou muito junto. Então, são detalhes que a gente vai observando. Vou botar um pouquinho aqui também de rostinho de boneca, ó, na parte de baixo do vinho, tá? Não tô pondo em cima, na parte de baixo do vinho, a gente dá uma leve iluminada. Sei lá, depois eu olhei assim, eu achei que tava precisando de alguma coisa. Então, detalhes que a gente precisa aprender a ver. Como a beterraba não vai branco, a gente vai usar só essa cor, o rostinho de boneca, tá? Pra fazer a parte da luz. Aqui também, no risco, ela também tem duas partes aqui. Eu vou usar o rostinho de boneca, tem dois talinhos menores aqui, ó. Com vinho. Tem um aqui e eu acho que o outro tá por aqui, tá aqui, ó, o outro. Acabei pintando, mas ele tá aqui, ó. Vou passar um pouquinho só de vinho aqui embaixo. Quando secar, eu consigo fazer um pouco esses detalhes, tá? As letras, quem quiser pintar as letras, eu vou usar para esse pano, eu vou usar a cor vermelho caminho, que combina, tá? Como eu falei, as letras é opcional, quem não quiser pôr também não precisa, mas acho que dá todo um detalhe, né? Eu vou pintar uma aqui, com vocês. É só pintar, preencher tudo. Pronto, pintei, depois eu dou mais alguns detalhes. Eu vou terminar todas elas e volto com o trabalho todo pronto, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. A palavra quarta ficou assim, a cor é bem forte, bem viva, ficou bem bonita. E a nossa pintura ficou assim, ó. Ficou bem bonito, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Também deixe suas dúvidas nos comentários que eu vou responder com carinho. Eu também convido quem não é inscrito a se inscrever no canal. Eu sempre trago novas sugestões de pinturas para vocês. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.